Bom, o Vasco recebe o Internacional em São Januário. Na realidade, por mais paradoxal que pareça, a vitória do Flamengo sobre o São Paulo, no domingo, manteve o Vasco no páreo na briga por uma vaga na Libertadores de 2013. Mas o Vasco precisa vencer o Internacional, porque senão a distância continua grande do São Paulo, que é o seu concorrente. Na realidade, todo mundo sabe disso, o Vasco caiu assustadoramente. Eu cheguei a afirmar, numa visão de jogo que fiz para o Lance, de um dos jogos do Vasco, pelo menos na primeira metade do Campeonato Brasileiro, que o Vasco provavelmente decidiria o campeonato com o Fluminense. Mesmo porque os dois jogam na última rodada. Ocorre que eu afirmei isso quando o Vasco ainda não tinha negociado metade do seu time, quando ainda não havia mandado o seu treinador Cristóvão Borges embora e quando ainda não havia deixado que os salários dos jogadores se atrasassem, conforme tem publicado com insistência a grande imprensa. Foi exatamente a partir do momento em que se inicia esse processo que o Vasco entrou em profunda decadência no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, os seus resultados na primeira parte eram tão bons que ele se manteve ali na briga por essa vaguinha na Libertadores. E mal ou bem continua brigando por ela. Agora precisa vencer. O Internacional, se vocês não se lembram, o jogo de ida no Beira-Rio acabou 0-0. O Internacional alimenta ainda uma tênue esperança de brigar por essa vaga. Acho muito difícil, pela irregularidade do time. Aí alguém dirá, se o Inter é irregular, o Vasco hoje também. Também, ok, são dois times irregulares, mas o Vasco joga em casa e está mais próximo do São Paulo do que o Inter. Então, acho que o Vasco continua mantendo essa possibilidade de brigar por esse lugar ao sol. Lembrando sempre, claro, que se algum time brasileiro conseguir conquistar a Copa Sul-Americana, essa vaga vai para o espaço. Mas, por enquanto, ela continua valendo. Então, eu acho que a torcida do Vasco tem que comparecer a São Januário, incentivar o time para que o time some 3 pontos e fique apenas a 2 do São Paulo, que vai jogar contra o Sport no sábado. Sendo assim, acho que a torcida do Vasco tem que continuar acreditando. Porque se ela própria não acreditar, se vocês não sabem, a média do Vasco, média de público pagante do Vasco, nos últimos 5 jogos que o Vasco fez no Rio, foi um pouquinho acima de 5 mil. Tá fraquinho, hein, gente? Olha, a torcida do Vasco tem que comparecer em São Januário e empurrar o time para a vitória, porque mal ou bem ele continua no páreo.